mais uma análise aqui com a gente hoje. Vamos mergulhar fundo nas últimas do Vasco da Gama. O foco são aquelas declarações recentes do CEO, o Carlos Amodeu, lá na CBF, né? Isso, exatamente. Ele falou durante o sorteio da Copa do Brasil. Sim. E tem bastante coisa pra gente conectar. Os desafios nas Copas, a busca por um novo diretor de futebol e, claro, o futuro de peças-chave como Léo Jardim e Coutinho. Exato. A ideia é entender a estratégia do Vasco nesse momento, que é bem importante da temporada, né? Vamos dar uma olhada nos confrontos que vem aí. Copa do Brasil e Sul-Americana. Isso. CSA na Copa do Brasil e Independiente del Valle na Sul-Americana. E como isso tudo se liga com os planos para reforços, a chegada desse diretor executivo e essas novelas aí do Léo Jardim e do Felipe Coutinho. É tentar montar o quebra-cabeça. A volta é em São Januário, certo? Certo. Decisão em casa. Os jogos são ali fim de julho, começo de agosto. Pegar um time da Série B decidindo em casa parece favorável, mas a gente sabe como o Copa é, né? Sempre tem surpresa. O que o Amod falou sobre esse jogo especificamente? Olha, ele comentou sobre o confronto, sim. E na Sul-Americana, o primeiro desafio é contra o Del Valle, nos playoffs. Mas o curioso que você até mencionou é que já se fala num possível adversário lá na frente. O Muxurruna. Esse mesmo, também do Equador. Isso se o Vasco passar, claro. Mas mostra, assim, um planejamento olhando um pouco mais adiante, né? Pelo menos nas competições fora do Brasil. Interessante essa visão já para as oitavas da Sul-Americana. Mostra uma certa ambição. E falando em planejamento, em estrutura, essa busca pelo novo diretor executivo de futebol tá para acabar mesmo? Já temos um nome? Então, nome ainda não, mas a Amodeu garantiu que o processo está na reta finalíssima. O clube definiu o perfil que queria, fez as entrevistas e a expectativa é que anunciem nos próximos dias. Ah, bom. Deixou claro que essa é a prioridade número 1 agora. Antes de mais nada, fechar com esse profissional. Faz todo sentido, né? Ter quem comanda o futebol definido antes de sair contratando o jogador. Mas e os reforços pro Diniz? Tinha aquela conversa sobre apresentar gente nova já na reapresentação, dia 21 de junho. Sim, teve essa fala. Pelo que o Amodeu disse agora, parece que as contratações mesmo de papel passado só em julho. Aqui tem uma nuance importante, né? O que o Amodeu disse foi que o objetivo é apresentar nomes para a comissão técnica no dia 21. Isso pode ser, tipo, alvos definidos, negociações avançadas, não necessariamente o jogador já treinando. Entendi. É diferente de chegaram os reforços. Exato. Ele indicou que as contratações, mesmo a chegada dos jogadores, deve acontecer na janela de julho. A janela atual, essa que fecha agora dia 10, não deve ter novidade de chegada. O foco total é no diretor. Ok, distinção feita. Prioridade na estrutura agora. Bom, e no campo? Duas situações que a torcida não para de perguntar. Léo Jardim e Felipe Coutinho. Como é que estão essas conversas? São casos bem distintos, né? O Léo Jardim, essa conversa para renovar já vem, desde dezembro do ano passado. Nossa, bastante tempo. Pois é. O Vasco fez agora uma quarta proposta. Querem um contrato até 2030. O Amodeu falou que é uma proposta muito justa, que colocaria o Léo entre os mais bem pagos ali do elenco. Eles parecem otimistas que vai sair logo. Quarta proposta. Virou uma pequena novela essa renovação do Léo Jardim. Tomara que acabe bem. E o Coutinho? A permanência dele é quase um clamor popular, né? Sem dúvida. E o Vasco quer muito que ele fique, está claro. O problema é que o empréstimo dele com Aston Villa acaba agora, no dia 30 de junho. Tá em cima. Exato. A questão principal não parece ser o acerto entre o Vasco e o Coutinho, sabe? O Amodeu meio que deu a entender isso. O nó da questão, a parada toda, é a situação contratual dele lá na Inglaterra. Ah, com Aston Villa. Isso. Ele tem contrato com os ingleses até meados de 2026. Então o Vasco precisa que essa situação se resolva lá primeiro. Só depois que o Coutinho estiver livre, ou que tiver um acordo de rescisão, é que o Vasco pode fazer uma proposta para ter ele em definitivo. Entendi. Então a bola tá mais com o Coutinho e o Aston Villa do que com o Vasco nesse momento. Basicamente isso. O Diniz já falou publicamente que conta muito com ele, que ele é fundamental, mas tem essa pendência contratual externa. Certo. Então, pra gente amarrar tudo, prioridade total do Vasco agora é fechar com um novo diretor executivo. Esse é o passo número 1. Exato.
Depois disso, com a janela de julho abrindo, aí sim a gente deve começar a ver os reforços chegando de fato. Precisamente. E enquanto isso, o time se prepara para as decisões nas Copas e o clube tenta, nos bastidores, resolver essas pendências importantes. A renovação do Léo Jardim, que se arrasta, e a situação complexa do Coutinho. Perfeito. A estratégia parece ser essa: arrumar a casa, fortalecer a gestão do futebol, para depois ir ao mercado com mais força, com mais direção, buscando as peças que o Diniz precisa. E claro, segurar o Léo Jardim e conseguir manter o Coutinho são vistos como cruciais para a base do time. Fica então aquela reflexão, né? Com a janela de julho sendo o grande momento esperado para as contratações e com essas pendências todas para resolver antes, tanto na diretoria quanto nos contratos. Será que o Vasco vai conseguir integrar esses novos jogadores a tempo deles realmente fazerem a diferença nos jogos decisivos das Copas que estão logo aí? É o ponto-chave, né? A velocidade dessa integração vai ser fundamental, algo para a gente acompanhar bem de perto nas próximas semanas.